Vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. De olho nos pouco atraentes indicadores da economia, é grande a expectativa sobre quem será o ministro da Fazenda no novo governo Dilma. Hoje, eu entrevisto o economista Maílson da Nóbrega, eleito pela Ordem dos Economistas do Brasil, economista no ano de 2013. Maílson da Nóbrega tem carreira de destaque na vida pública brasileira. Ele foi ministro da Fazenda no governo José Sarney. Eu agradeço muito sua presença e é interessante hoje, exatamente no dia em que a presidente externa boas intenções, cortar o gasto público, o controle da inflação, que ela não vai permitir que aumente desemprego. Eu quero começar exatamente por essas intenções que são positivas. Considerando os indicadores da economia, o volume das promessas de campanha, vai dar para a presidente cumprir essa intenção de cortar gastos? Olha, ela não pode fugir à necessidade de cortar gastos ou de tentar um aumento de receita, porque o país precisa gerar um superávit primário de pelo menos 2,5% do PIB. Este ano vai ser menos de 1%, apesar de toda a contabilidade criativa. Se o superávit primário não for para esse nível, a relação entre a dívida pública e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, vai começar a fugir do controle. Isso traz um risco enorme para o país e para o governo dela, que seria a perda do grau de investimento, o que significaria fuga de capitais, aumento da dificuldade dos custos de financiar o balanço de pagamentos e assim por diante. A questão é como ela vai conseguir isso, porque o orçamento ficou muito rígido, com o aumento das despesas obrigatórias do período dela, e todos os olhos vão estar voltados para isso. Agora, para conseguir que a despesa caiba no PIB, né, do ponto de vista prático, o senhor pode dar algum exemplo de medidas que favoreçam esse ajuste? Olha, é muito difícil fazer isso no Brasil de hoje, porque mais de 90% da receita do governo federal tem destinação obrigatória. Gasto que tem a ver com aposentadorias, pensões, educação, saúde, juros e assim por diante. A margem de manobra é muito pequena. Mesmo nessa margem de manobra, estão incluídos programas como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, conservação de estradas, né? É uma margem muito pequena. Daí porque dificilmente ela vai fugir de tentar algum aumento de receita. Mas o corte, lá qualquer pessoa sabe no Tesouro o que é que tem que cortar. É uma área pequena, mas tem que tentar fazer alguma coisa. Quando o senhor fala em aumento de receita, eu tenho a impressão que o nosso telespectador já fica na pontinha da cadeira, né? O que é que isso significa? É uma ameaça? É tentativa de ampliar a arrecadação através de aumento de mais tributos sobre o contribuinte? É isso mesmo, né? Eu acho que pelo menos a contribuição sobre intervenção no domínio econômico, que é a CID, vai aumentar, não é? Eles reduziram para não ter que aumentar juros ou cortar mais gastos e agora chegou a hora da verdade. Além disso, a presidente não vai fugir de permitir à Petrobras alguma recomposição dos seus preços, de pelo menos 5%. Não vão fazer este ano, porque senão a inflação passa do teto de 6,5%. Eu diria o seguinte, é muito difícil, ela vai herdar dela própria muitas dificuldades para produzir o que todos dela esperam, que é uma recuperação da capacidade do país de crescer com inflação baixa e desemprego baixo também. Por outro lado, Maria Lídia, eu acho que nós vamos ver nos próximos meses alguma ameaça para a própria popularidade da presidente, que é algo de que ela se vangloriou na campanha eleitoral, que é o desemprego baixo. Eu acho que o desemprego vai aumentar nos próximos meses, infelizmente. Ninguém torce por isso, mas é uma fatalidade que vai acontecer, porque a atividade econômica está deprimida, a geração de emprego está desacelerando e o desemprego só não apareceu no nível mais alto porque as pessoas que procuram emprego começaram a desistir, de um lado. Por outro, você tem jovens, isso é bom para o país, que estão demorando mais tempo para se juntar à força de trabalho. E, portanto, por uma questão meramente estatística, né, o desemprego, a taxa de desemprego não aumentou. Mas falar em taxa de desemprego acima de 5%, 5,4%, 5,5% da força de trabalho, no próximo ano não é nada fora de propósito.
mesmo com a presidente acenando pacote de bondades para o setor da produção, que tem clamado, né, insistentemente que não está dando. O nível de confiança dos empresários na produção, na indústria, esse nível de confiança está muito baixo. Quer dizer, mesmo com uma atenção especial de uma política para a indústria mais atenta, para tirar daquilo que se chama penúria, como hoje um editorial da Folha, né, tratou, essa questão do desemprego continua assim tão ameaçadora? Eu acho que é uma realidade que vai se impor, não é? Para a indústria, eu acho que vai ter algum alívio com a desvalorização cambial, que embora gere pressões inflacionárias, e isso é a razão porque o Banco Central aumentou a taxa de juros, mas aumenta um pouco ou reduz um pouco a sua falta de competitividade. Mas, na verdade, o governo Dilma fez desonerações tributárias no intuito de ajudar a indústria da ordem de 100 bilhões de reais e a indústria caiu a produção. Por que caiu a produção? Porque a confiança caiu. Porque as intervenções do governo geraram um clima tal de insegurança que a taxa de investimento da economia, que é um fator essencial para o crescimento do produto, que era de 19,5% do PIB quando ela começou, vai ser abaixo de 17% agora. Então, o que o setor privado precisa, acima de tudo, Marilide, é de previsibilidade, não é? É de governo deixar de intervir no dia a dia como ele intervém, é de ter um rumo, é de estabelecer que as regras vão ser definitivas, não vão mudar todo dia, não é? Que o governo não tem retrocessos, que compreenda os problemas da indústria, por exemplo, avançar no programa de infraestrutura para melhorar a operação da logística. Mais despesa. Mais despesa. Eu acho que até por aí ela pode atrair... investimento, é a boa despesa, né? Pode atrair o setor privado com a regulação mais adequada, não é? Abandonar essa ideia de que é possível controlar ao mesmo tempo o preço do pedágio e a taxa de lucro das empresas, e as duas coisas são incompatíveis, ou você controla uma ou controla outra, e o setor privado tem dinheiro, disposição e projeto para investir em infraestrutura. É uma questão de existir um ambiente adequado em termos de estímulos para investir, não o governo dando crédito aqui e acolá, mas um ambiente de instituições, de previsibilidade e assim por diante. Mas o desafio da presidente Dilma não é pequeno. Eu espero que ela consiga, nós todos estamos torcendo por ela, como ela disse, ela é presidente de todos os brasileiros, ela tem que mostrar que a herança que ela está recebendo dela mesma vai ser por ela gerida de forma a restabelecer a capacidade do país de crescer e não ser a mediocridade que foi até agora. Mas você viu uma coisa, a presidente Dilma, né, e as lideranças do governo dela sempre reagiram a críticas desse porte, como o senhor está falando, e mesmo na campanha eleitoral, quando o candidato Aécio chamava atenção para os indicadores tão ruins da economia, sinalizando um futuro sombrio, né, nada promissor, que isso era terrorismo econômico. E o interessante, intrigante ao menos, é que o eleitor brasileiro, na sua maioria, reelegeu a presidente. Como é que o cidadão não tem a percepção que as coisas possam estar mudando de fato para pior? Indicadores da economia não afetam de imediato a vida de cada um? Ora, Maria Helena, em primeiro lugar, um grande contingente de eleitores, que são os do Bolsa Família, não são votos de cabresto, eles sempre votam no governo, qualquer que seja o governo. Eles têm baixo acesso à informação e eles têm uma garantia de uma renda mínima que lhe permite viver dignamente, o mínimo dignamente. Em segundo lugar, o grupo que define eleições no Brasil, aquele que pode mudar os rumos, que é a classe média intermediária e que representa aproximadamente 1/3 do eleitorado, esse pessoal não sofreu ainda os efeitos da má gestão econômica deste período, porque o emprego ainda está em nível adequado, a renda não caiu, esse pessoal está viajando, comprando automóvel, moto, os filhos estão estudando, não é? Então, esse pessoal privilegia no seu voto, de forma racional, é bom que se diga, o seu bem-estar. E o seu bem-estar não foi afetado até agora. O problema é que isso está caminhando para mudar.
não é? E aí eles vão perceber, porque ele percebe, não é necessariamente pela leitura, porque o pessoal não sabe o que é superávit primário, o que é déficit em conta corrente do balanço de pagamento, o que é Copom, o que é taxa Selic. Esse pessoal reage ao seu nível de bem-estar. É um pessoal muito racional. Outro dia um cientista político falou numa entrevista a uma revista de grande circulação que esse tipo de voto é o chamado ignorante racional, né? É o sujeito que tem uma sensação de bem-estar dada pela sua situação particular e não pelos indicadores que ele não tem condições de acompanhar. Eu acabo de receber a informação da nossa redação que foi autorizado o aumento para a gasolina da ordem de 3%. Esse é o primeiro item do pacote de maldades que a gente deve esperar? Interessante, porque esse 3% pode ser o que exatamente segura a inflação em 6,5%. Porque no nosso cálculo na tendência, 4% a 5% o teto seria ultrapassado, né? Mas eu acho que é um sinal de que o governo vai ter que fazer ajustes, né? Quando na campanha... Mas que está correto, 3%. Havia uma expectativa que pudesse ser mais. Eu acho que teria que ser mais, não tem dúvida disso. Apesar de o preço do petróleo no campo internacional tenha caído. Mas o cálculo é que pelo menos deveria ser 5%. Mas veja só, o governo continua controlando os preços da Petrobras e com isso causando problemas para a empresa. Eu espero que no próximo governo, no próximo período, a presidente volte atrás na sua visão e estabeleça a ideia de que a Petrobras tem que ter uma transparência na definição de seus preços, que o mercado entenda, os avaliadores de risco entendam e que a própria empresa consiga navegar num mercado complexo sem ter prejuízo, como ele está tendo agora, né? Em que ela compra a gasolina por um preço e vende por um preço mais barato. Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigado, Maria Liberato, pelo convite, foi um prazer. Gabriel.